Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Rafael Nadal, que anuncia a desistência do Masters 1000 de Indian Wells. Ele iria jogar amanhã contra o Milos Raonic, mas ele anuncia que não está 100% fisicamente, não quer arriscar. E assim, né, pode ter sido a última possibilidade da gente ter visto Nadal em uma quadradura no tênis profissional. E no final, o último torneio dele em quadradura acaba se tornando um ATP 250 de Brisbane no início do ano. Quando a gente imaginava que ia ter uma temporada interessante do Nadal, né? Começa com 2 vitórias, né? Ele vence o Thiem na primeira rodada e o Kubler na segunda. Há aquela terceira rodada fatídica contra o Jason Thompson, onde ele acaba perdendo e sentindo uma lesão no abdômen que tira ele do Australian Open, né? E aí ele não joga o Australian Open e a gente fica imaginando o retorno dele para Doha. Chega em Doha, ele anuncia que não vai jogar. Aí ele vai para esse jogo de exibição contra o Alcaraz em Las Vegas. Eu não comentei sobre esse jogo porque era uma exibição. Mas, de qualquer maneira, eu olhei para aquele jogo, assim, os melhores momentos e pensei: tá, o Nadal ainda tá jogando bem, tudo isso, mas aí veio o anúncio do Davi Ferrer que ele sofreu uma contratura nas costas, né? E, gente, é o último ano do Nadal, né? Acho que é difícil a gente pensar nele mais uma temporada, né? Se tá sendo desse jeito, após um ano parado para se recuperar de lesões, né? Como é que vai ser ano que vem? Porque assim, quando a gente falava muito do Big Three, né? Muita gente falava que o Nadal ele teria a carreira mais curta dos três, porque o estilo de jogo dele, teoricamente, iria sofrer mais depois dos 30 anos de idade, né? Ele fisicamente iria decair, né, até a mesma velocidade, e tinha a questão das lesões. Ele sempre se lesionou mais do que o Federer e o Novak Djokovic, porque o jogo dele é muito físico. O Nadal se baseou muito em um jogo de contra-ataque, de muita velocidade, correndo de um lado para o outro no fundo de quadra, batidas em movimento muito precisas. Então, assim, ele se destacava muito por isso, né? E a gente viu, o Nadal sempre teve uma musculatura muito diferente, por exemplo, do Federer, do Djokovic, né? O Djokovic e o Federer eram pessoas até mais esguios, e o Federer, inclusive, tinha até uma barriguinha, né? E assim, o Nadal era um cara mais musculoso, corpulento, né? E a maneira dele jogar, de gerar potência, entende? Era bem diferente, né? E a questão é, ele tem um tênis que exigia mais fisicamente, então o corpo acabava mais vulnerável a lesões. E o Nadal, ao meu ver, no início da carreira ele era um péssimo gestor de lesões. Ele jogava lesionado, inclusive vale lembrar, uma das piores derrotas do Nadal na carreira foi o triplo 6-2 que ele levou para o Juan Martín Del Potro nas semifinais do US Open. Ele jogou aquela partida com o abdômen rasgado. Muita gente não sabe disso. Tem gente que achou que foi o Del Potro que atropelou o Nadal, porque o Nadal não jogou bem, não teve condições de bater de frente com aquele Del Potro. Não, ele estava com o abdômen rasgado, não estava sacando direito, né? E a gente lembra muito do jogo contra o Fritz em Wimbledon. Talvez, né? É que assim, foi a última grande vitória do Nadal, dá de se dizer, né? Não foi contra o Ruud lá no ATP Finals, não foi, né? Aquele espetáculo todo, talvez era melhor para o Nadal ter abandonado. Ele resolveu ficar mais 3 horas batendo bola de um lado para o outro com o Fritz, conseguiu a vitória que o levou à semifinal de Wimbledon, não jogou a semifinal e desde então ele não conseguiu mais se achar fisicamente, porque vai jogar esse Cincinnati e cai na estreia. Aí ele fala que o abdômen rompeu de novo no US Open e continuou jogando. Aí eu fico pensando, né, tipo, cara, rompeu para, né? E assim, e isso porque ele melhorou essa questão recentemente. Porque o Nadal, quando ele começou a ter 2015 e 16, né? Aqueles anos que foram mais ruins para a carreira dele, né? O Gustavo Kuiten chegou até a falar que não achou que ele ia ganhar mais um Grand Slam. Ele acabou ganhando mais, né? No final ele ganhou mais 8, né? Mas a questão é, ele estava jogando em 2015 num ritmo frenético, jogava um torneio atrás do outro, né? E assim, mesmo no ano ruim, ele se manteve no top 10, porque ele ainda conseguia ganhar muitas partidas, mas era um Nadal abaixo, a gente via isso. Isso por quê? Várias vezes jogando lesionado, várias vezes não jogando 100%. Eu acho que sempre faltou essa consciência, porque além do jogo físico, eu acho que ele não geriu bem essa parte da carreira dele, né? De jogar, às vezes machucado, às vezes se ele abandonasse uma partida, né, por lesão. E ele já fez isso algumas vezes, ok, né? Mas isso era quase quando não tinha mais chance de continuar. Talvez se ele, tipo assim, não jogasse um torneio X ali, né? Tipo, ou parasse por causa de lesão, ele poderia voltar melhor para os outros torneios. E assim, né? Chegou um ponto no corpo dele que a partir de 2017 ele começou a escolher os torneios que ele ia jogar, né? E eu agora, assim, 2021 e 2022 já tinha lesões o bastante para complicar a vida dele. Mesmo no início de ano muito bom lá,
em 2022, ele teve um rompimento de um músculo na costela no jogo lá contra o Fritz em John Wells. Ele tem lesão ali no pé em Roma. Tá difícil. Essa é a verdade, tá muito difícil. E agora é aquela história, né? Tem um músculo fadigado lá em Brisbane. Não tá conseguindo estar muito bem o pé no jogo em Doha, agora é as costas. Chega um ponto que você fica pensando, né? Tipo, isso não vai longe, né? Tipo, é triste falar isso. A gente tá falando do cara 22 vezes campeão de Grand Slam, 36 vezes campeão de Masters 1000, medalhista de ouro. O único do Big Free que conquistou medalha de ouro é o Nadal. Tudo bem que ele é o único que não ganhou a ATP Finals, né? Mas, assim, então é uma carreira grandiosa, né? O Nadal é um dos maiores nomes não só da história do tênis, é da história do esporte. Eu acho que todo tenista merecia ter um final mais digno, né? Eu acho que o Federer, por exemplo, em jogo de simples, ele teve um final horrível, né? Aquele jogo contra o Hurkacz lá em Wimbledon, o último set dele em simples, ele perdendo, levando um pneu. Aquilo ali é terrível, entende? Você não gostaria de ver o Federer assim. E o Federer tentou voltar, ele não queria que essa fosse a última página dele no esporte. Acabou sendo a Lever Cup, num jogo em duplas com o Nadal. Eles até perdem, mas ainda assim, foi um jogo bonito e tudo isso. Mas assim, eu não queria que o Nadal tivesse um fim desse jeito, porque é triste, né? O cara não vai jogar em John Wells, ele já anunciou que não vai jogar em Miami, então é só Monte Carlo agora, né? Então o cara não joga profissionalmente desde Brisbane em janeiro. E a gente acreditando em que o Nadal poderia fazer na temporada, né? Agora, temporada de Saibro, isso eu vou pontuar. Eu acho que nem se ele tiver mesmo em 90%, ele vai continuar jogando. Eu acho que no Saibro ele vai acabar abstraindo mais essa questão das lesões, até porque ele tem mais confiança na superfície. Talvez lá a gente veja uma sequência modo Nadal. Talvez. Mas, sinceramente, é muito desanimador esse início de ano. E repito, a tendência ao fim da carreira dele essa temporada. Tá muito complicado gerir uma situação dessa, de que, poxa, o cara só jogou 3 jogos no ano até agora, né? Tipo, tem até outros jogadores que machucaram. Um deles que eu tava ansioso para ver jogar hoje, que era o Popper, né? Jogou 7 jogos no ano. Tipo, ele jogou só Brisbane, Australia Open e Doha, né? Machucou em Doha lá no abdômen, não pôde jogar o Indian Wells, né? Mas até jogou mais jogos, né? 8 jogos, na verdade. 5 vitórias, 3 derrotas, né? Então, complicado. Eu fico muito triste porque eu queria muito ver o Nadal jogando. É uma pena que isso não vai acontecer, pelo menos não em Indian Wells. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.